Hoje nós vamos encerrar a nossa série. Foram 4 domingos, hoje o 5º domingo, falando sobre o tema Sinais de uma Igreja Viva. A nossa agenda, que nós vimos ao longo de todos os domingos deste mês, a Igreja Primitiva, Atos capítulo 2, depois uma imersão na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O pastor Tássio, no dia 9, compartilhou conosco Imperfeitos, mas Enriquecidos. No dia 16, eu mesmo compartilhei com os irmãos Poder na Fraqueza. No domingo passado, o presbítero Sebastião compartilhou conosco o Espírito e a Palavra. E hoje nós vamos encerrar com imagens de uma igreja. O que vimos anteriormente, os princípios que nós aprendemos ao longo do mês de junho. O primeiro princípio foi uma prece, uma oração que fizemos. Aqueça o nosso coração, Senhor. Renove a sua obra em nós. Faça-nos uma igreja cheia do seu Espírito, tal qual aquela igreja descrita em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. No segundo domingo, o Senhor tem enriquecido a sua igreja com todos os dons necessários para o pleno desempenho do seu ministério do mundo. Terceiro domingo, renuncie à sabedoria e ao poder deste mundo e creia que o poder de Deus se manifesta na e através da sua fraqueza. Domingo passado, uma prece, uma oração ao final da pregação. Senhor, que o Espírito Santo que inspirou tua palavra conduza a tua igreja ao pleno conhecimento da tua verdade. Que nós vimos anteriormente. Hoje, quero começar com uma frase do John Stott. John Stott diz o seguinte: já no primeiro capítulo de sua carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo havia enfocado o problema das divisões na igreja de Corinto. Agora ele volta a analisar a situação. Ele atribui esse problema a uma percepção errada do que é a igreja. Então vejam só, problema de divisão na igreja, e o apóstolo Paulo diz que esse problema está linkado com uma percepção errada do que é a igreja. Uma percepção errada do que é a igreja. O Tássio compartilhou conosco, esse é o slide, eu surrupiei do sermão dele. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Pedro, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então, no início da carta, o problema já surge e já começa a ser tratado. Divisões. Divisões. E como nós vimos, John Stott diz que essas divisões têm a ver com uma percepção errada daquilo que é a igreja. A divisão é fruto de uma percepção errada daquilo que é a igreja. Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Pedro, e eu de Cristo. Divisões. Todas essas divisões, fruto de uma percepção errada do que é igreja. E eu quero compartilhar com vocês uma pergunta inicial. O que é a igreja? Se a divisão ou as divisões são fruto de uma percepção errada, de um entendimento equivocado do que é ser igreja, o que é ser igreja?
O que é ser igreja? Vamos ler o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O texto sagrado diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Li todo o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos orar mais uma vez? Como vocês estão sentados, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração nesta hora, somos todo ouvido, Senhor. É certo que o Senhor já vem falando conosco, mas agora, com a sua palavra aberta, e todos nós debruçados sobre elas, nós queremos, mais do que isso, nós precisamos ouvir a sua voz. Talvez um entendimento errado daquilo que é a igreja também seja um problema nas nossas vidas, e eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, possa hoje nos ajudar a ter um entendimento correto, adequado, que haja conserto na nossa vida, Senhor. Que os nossos olhos, como nós cantamos, Senhor, possam estar fixados no Senhor. Que a nossa fé e o nosso amor estejam firmados no Senhor, e não em homens, não em líderes, não em pessoas, não em gente, mas que a nossa fé e o nosso amor possam estar firmados no Senhor. Corrija isso, Senhor, em nós, se esse for o caso. Que os nossos olhos estejam fixos em Jesus e tão somente em Jesus. Amém. O apóstolo Paulo começa o capítulo 3 tratando
esse problema muito presente em Corinto. Uma perspectiva carnal, e essa é a expressão que ele usa, carnal e imatura. Paulo inicia o capítulo 3 da sua carta, da sua primeira carta, dizendo abertamente, sem rodeio algum, aos coríntios, que eles são carnais. Eles são carnais. O texto diz, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. É assim que Paulo inicia o capítulo 3. Que traulitada, que pancada. E que coragem do apóstolo Paulo. Sem rodeio. Sem passar o pano. Mão na cabeça. Ele diz à igreja, são carnais, são crianças em Cristo. Mas é bom frisar dois aspectos. O primeiro deles, Paulo não diz que esses irmãos, a igreja de Corinto, os discípulos de Jesus ali naquele lugar, Paulo não diz que eles não são crentes. Paulo dirige-se a esses cristãos, discípulos carnais como irmãos. O problema deles é que, em vez de serem dirigidos pelo Espírito de Deus, eles ainda eram dirigidos pela própria carne. Eles são crentes, mas ainda são dirigidos pela carne. E aquilo que para mim é importante, num segundo momento, eram gente regenerada. Tinham passado pela experiência do novo nascimento, mas não tinham crescido. E continuavam bebês. Tinham experimentado a regeneração, o novo nascimento, mas não tinham crescido. Ainda eram bebês. Duas coisas importantes para a gente já ir pensando. É possível sim, que irmãos e irmãs cristãos sejam carnais. Como assim, Gustavo? Em vez de serem dirigidos pelo Espírito de Deus, sejam dirigidos pela carne. Contudo, ainda assim, sejam irmãos. E um segundo aspecto. É possível sim a experiência do novo nascimento, da regeneração, contudo, ainda permanecermos bebês. Ainda permanecermos no leite. É possível. E aí o convite já, não para análise do outro, mas para uma autoanálise. Uma autoanálise. Será que temos sido conduzidos pelo Espírito de Deus? Será que, apesar de termos nascido de novo, sermos discípulos de Jesus, será que temos ainda estado no leitinho? Para pensarmos. John Stott, recorrendo a ele novamente, diz algo que me tocou e me tocou profundamente. Essa é uma das tragédias de nossos dias. As igrejas estão cheias de cristãos nascidos de novo, mas muitos deles nunca crescem. Encontramos superficialidade e imaturidade por todos os lados. John Stott está falando de crentes, de discípulos e discípulas de Jesus, mas gente que não cresce. Gente que está estagnada, presa a uma superficialidade, pessoas imaturas. E ele diz que essa é uma das tragédias da igreja dos nossos dias. Uma das tragédias da igreja dos nossos dias. Irmãos e irmãs que não crescem, superficiais e imaturos. Sintomas. Como é que isso acontece? Como é que isso vem acontecer? Puxa vida,
Eu tive um encontro com Jesus. Deveria ter crescido, não cresci. Deveria ter desenvolvido a minha fé, não desenvolvi. Por quê? Porque isso aconteceu comigo, porque isso acontece com a igreja, porque tem tantos cristãos assim. São irmãos, são irmãs, são cristãos, mas não são dirigidos pelo Espírito de Deus. Não crescem, não cresceram. Por que que isso acontece? Sintomas. Há 2 sintomas que permitem julgar a maturidade alcançada por uma pessoa. E quais são esses sintomas? A dieta e a conduta. Paulo se refere à dieta dos cristãos de Corinto como infantil. Não cresceram e não cresciam porque tinham um problema na dieta deles. O apóstolo Paulo diz: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por que aquela igreja não cresceu? Por que os irmãos eram imaturos? Porque não usufruíam de alimento sólido. Como diria o pastor Jeremias Pereira, da 8ª de Belo Horizonte, não tinha sustância naquilo que eles comiam. Leite. Se alimentavam de leite. Então, um problema na dieta daquelas pessoas. Se alimentavam de leite. E o leite é bom durante um certo período da vida. Durante um certo período da nossa vida, todos nós aqui nos alimentamos de leite. Só de leite. Porém, aquele tempo passou. E para que nós nos desenvolvêssemos, nós tivemos que passar a comer outros tipos de alimento. Hoje, graças a Deus, podemos enfrentar até uma feijoada no almoço. Por quê? Começamos no leite, nos desenvolvemos. Hoje podemos comer alimento sólido, pesado, forte. Nos desenvolvemos. Mas pense do ponto de vista da espiritualidade. Talvez, aquele leite de ontem continue sendo o alimento de hoje. Passamos 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos na igreja bebendo leite. Por isso não nos desenvolvemos. Quero fazer uma pergunta pessoal e eu sei que nós não gostamos de perguntas pessoais. Mas, do ponto de vista da espiritualidade, que tipo de alimento você ingere? Você suporta? Que tipo de alimento? Leite? Se essa for a nossa resposta, está aí a explicação da nossa possível imaturidade. Agora, se nós respondermos, não, pastor, é alimento sólido. Eu tenho comido comida, alimento sólido. Está aí a explicação de uma possível, de uma provável maturidade. Mas o problema, é a dieta. O problema 2 é a conduta. A conduta. O versículo 3 descreve a conduta que o apóstolo Paulo considera carnal. E qual é essa conduta? Vamos ler todos juntos? 3:3, vamos lá? Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Os irmãos de Corinto tinham um problema em sua dieta, alimentavam-se de leitinho, e tinham também um segundo problema. Um problema que tem a ver com a conduta. Qual é o problema? Inveja e divisão. Prova da carnalidade. Conduta. Inveja, divisão, conduta. Analisamos a nossa dieta. Analisemos agora um pouquinho a nossa conduta. Inveja. Como é que você lida com isso dentro de você? Inveja.
divisão. A gente consegue juntar e ajuntar? Ou onde nós estamos, quando chegamos, espalhamos? Você é aquele irmão espalha-roda, como diz outro? Conhece o irmão espalha-roda? Tem a rodinha. Daí o espalha-roda chega. O que acontece com a roda? Você agrega? Você soma e multiplica? Ou você subtrai e divide? Conduta. Conduta. Você tem uma palavra abençoadora ou quando você abre a boca você amaldiçoa? Você critica destrutivamente, você pisa, espizinha, achaca as pessoas. Conduta. Então vejam, sintomas, dieta e conduta, leitinho e uma má conduta, gerou uma igreja doente. Gerou uma igreja doente. Leitinho e uma péssima conduta gerou uma igreja doente. Agora Paulo, ele caminha na retificação, na correção, no conserto, uma perspectiva correta. A tese de Paulo é que a conduta imatura dos coríntios se deve à compreensão defeituosa que tem da igreja. Eles não entenderam o que é a igreja. Eles não compreenderam aquilo que é a igreja e por isso os choques. Para consertar esse defeito, o apóstolo desenvolve 3 imagens. 3 imagens, para que os irmãos e as irmãs de Corinto pudessem refletir e rever a sua vida e o seu discipulado. A primeira imagem, lavoura de Deus. Lavoura de Deus. Versículos 5 a 9. Vamos ler juntos? Vamos lá? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, a primeira imagem que Paulo usa para consertar a visão distorcida daquela comunidade da igreja de Corinto é a figura da lavoura. E eu sei, a pergunta que não quer calar, o que essa figura, o que essa imagem, o que essa metáfora tem a nos ensinar? O apóstolo Paulo falou de lavoura. Como isso poderia clarear a visão dos irmãos e das irmãs de Corinto? A palavra-chave aqui é crescimento. Crescimento. E o versículo importante aqui, ou os versículos, são o 6 e o 7. O texto diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Eu negritei algumas expressões, eu plantei, Apolo regou. Eu não sou grande conhecedor de grego, nunca fui e não serei. Mas estudando um pouquinho, alguns comentaristas, eles dizem o seguinte, que os verbos ali, plantei, regou, eles estão num tempo verbal que indica uma ação completa. O que Paulo fez? Plantou, ponto final.
O que Apolo fez? Regou. Ponto final. A obra que eles tinham a realizar foi realizada por completo. Agora, fazia crescer, o tempo verbal sugere uma obra que não se completou. Uma obra que estava se completando. Então, enquanto Paulo plantava, Deus já fazia crescer. Enquanto Apolo regava, Deus já fazia crescer. Então, o grande ator dessa metáfora da lavoura não foi nem Paulo, não foi Apolo. Foi Deus. Porque só Deus pode dar o crescimento. Só Deus pode dar o crescimento. E isso é dito por Paulo, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então esse milagre da igreja, o surgimento da igreja, o crescimento da igreja, o evangelho frutificando no coração de cada uma das pessoas que vão se tornar discípulos e discípulas de Jesus, isso é uma obra de Deus. Só Ele pode fazer. O pregador, o líder da igreja, o pastor, o presbítero, o diácono da igreja, nós, pregando para um vizinho, para um parente, nós dependemos única e exclusivamente de Deus, porque nós não convertemos ninguém. Coloque uma coisa na sua cabeça, nós não convertemos ninguém. O que nós podemos fazer é plantar, é regar. Mas quem dá o crescimento, quem converte, quem toca o coração, é Deus. E só Deus. A metáfora da lavoura aponta nessa direção. A palavra-chave é crescimento. Só Deus pode dar o crescimento. Só Deus pode dar o crescimento. Quantas e quantas vezes eu fui abordado no início de um culto, alguém dizendo assim: pastor, hoje eu trouxe um visitante, daqui a pouco ele vai chegar, nós combinamos, convidei ele para vir à igreja, daqui a pouco ele está aí. Pastor, aquela palavra, hein? Aquela palavra, hein? Vamos ver se ele se converte. E eu, com os meus botões, não depende de mim. Não depende de mim. Eu vou pregar, mas quem dá o crescimento, quem faz essa semente germinar, florescer e crescer, é Deus. A conversão é obra de Deus, o crescimento é obra de Deus, e não do pregador. E não do pregador. Paulo enfatiza que no que se refere ao nascimento e ao crescimento de uma igreja, Deus é quem assume as tarefas, quem dá o crescimento. Logo, a glória pertence a Deus, ao Senhor. Mas talvez aí o nosso erro, né? O nosso erro, porque a gente vê uma igreja crescendo, a gente vê uma igreja bombando, e a gente tributa a glória ao pastor dessa igreja. Ah, aquele pastor enche a igreja. Aquele pastor, poder de Deus. Esse é um erro. Esse é o erro da igreja de Corinto. Se fiava nos seus líderes. Estava se fiando nos seus líderes. Paulo, Apolo, Pedro, Cristo, os mais espirituais. O crescimento só Deus pode dar. A segunda imagem, a imagem do edifício de Deus. Vamos ler os versículos 10 a 15? Vamos lá? Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz,
pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, salvo será como alguém que escapa através do fogo. A segunda imagem que o apóstolo Paulo usa, capítulo 3 de sua primeira carta aos Coríntios, a imagem do edifício. E a pergunta é: o que essa imagem, o que essa metáfora pode nos ensinar? Se na primeira imagem, a imagem da lavoura, a palavra-chave era crescimento, na segunda imagem, na metáfora do edifício, a palavra-chave é alicerce, fundamento. Alicerce e fundamento. Versículos-chave 10 e 11. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto. E que alicerce é esse? Jesus. Paulo havia sido o plantador, o formador dessa comunidade. Apolo passou por Corinto depois, mas o alicerce já estava posto, já havia sido lançado, e o alicerce era Jesus. Jesus. O que é que nós podemos aprender? Os que constroem formam uma equipe de trabalhadores que contribuem para a mesma meta. Alguns põem a fundação, enquanto outros edificam sobre essa fundação. Mas só Cristo pode ser o fundamento sobre o qual todos edificam. O fundamento é Cristo. Há 30 anos atrás, esta igreja foi organizada. Celebramos, inclusive, em março, os 30 anos de organização desta igreja. Há muitos anos atrás, alguém passou por este longínquo bairro, à época, houve um tempo em que o Jardim São Paulo era o fim do mundo aqui em Sorocaba. Alguém passou por aqui e lançou o alicerce. Muitos e muitos anos depois, 30 anos de organização da igreja, eu estou aqui. Mas o alicerce já tinha sido colocado há muito tempo. O que eu estou fazendo como pastor é ajudando a edificar, cooperando com Deus na edificação da igreja. Mas o alicerce já havia sido posto há muito tempo atrás, e o alicerce é Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Cantamos isso. Cantamos isso. Qual é o nosso alicerce? É Jesus. E isso os coríntios precisavam entender e nós precisamos entender. O alicerce da igreja é Jesus. O alicerce da igreja é Cristo. Os líderes são construtores, são cooperadores, ajudam a construir, mas o alicerce, o fundamento, a base é Jesus. E aí eu pergunto para você, Jesus tem sido o alicerce da sua vida? Jesus tem sido a base da sua existência? Ou a sua fé, a sua espiritualidade, a sua vida cristã tem como alicerce outras pessoas? Já vi muita gente dizendo assim, a igreja enfrentou uma crise, muita gente saiu. Eu saí também, pastor, desanimei da igreja. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. É no Senhor. Não é no pastor da igreja, não é no conselho da igreja, é no Senhor. A igreja tem um fundamento, e esse fundamento é Cristo.
O fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo. Ele é o nosso chão, é a nossa base, é a rocha. E a nossa casa tem que estar edificada, tem que ser edificada sobre a rocha que é Jesus, o seu ensino, a sua vida. A segunda imagem, edifício de Deus. Mas ainda Paulo usa uma outra imagem. A primeira imagem é a imagem da lavoura. A segunda imagem é a imagem do edifício. Mas ele usa ainda uma terceira imagem. Paulo fala a respeito do santuário de Deus. Paulo diz assim, vamos ler juntos? Vamos lá? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmãos, deveríamos ler esses versículos de joelhos. Deveríamos ler esses versículos de joelhos. Vamos ler de novo? Não de joelhos, sentados mesmo. Mas vamos ler de novo? Vamos lá? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Você sabia disso? Claro que sabia. Mas a questão é, temos vivido dessa maneira? A nossa vida se encaixa? Temos essa reverência pela igreja? Temos essa responsabilidade para com a igreja? Temos esse amor? O que a imagem do santuário tem a nos ensinar? O que essa metáfora nos ensina? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E aí eu faço duas observações. Primeira, o Novo Testamento declara que somos santuário de Deus em 3 sentidos. Primeiro, como crentes, individualmente, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em mim. Mas não somente isso. Como congregação, o Senhor habita na igreja, através do seu Espírito. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali. Mas não somente isso. Como igreja universal, o Tássio fez referência à missionária Mila e ao missionário Tiago, que chegaram na Tailândia e ontem estavam cultuando ao Senhor, cantando o hino que nós cantamos hoje, e ontem lá. Deus está lá com eles também. Em cada uma das igrejas espalhadas pelo globo terrestre, o Senhor está presente através do seu Espírito. Então o Senhor está em mim, o Senhor está em nós, e o Senhor está em nós. Isso é importante. Agora, reflexo disso. Se a igreja é o lugar onde Deus habita através do seu Espírito, ela não deve ser desonrada de nenhuma maneira. Dividir, contaminar, enganar são ofensas muito sérias, porque a igreja é o templo de Deus. Sabe qual é o problema? É que talvez a nossa compreensão, visão, experiência da igreja e com a igreja seja horizontal demais, né? É o fulano, é o cicrano. É a fulanização da igreja. A igreja fulanizada. Ah, porque lá naquela igreja tem o irmão tal. Ah, porque aquela outra igreja tem a irmã lá,
a irmã tal. É a fulanização da igreja. Talvez uma saída seja a gente verticalizar um pouquinho. Sabe por quê? Porque Deus habita através do seu Espírito em nós e entre nós. Deus está aqui. Deus está aqui. No meio de gente imperfeita. No meio de santos pecadores. No meio de um universo de contradições e ambiguidades que somos nós. Deus está aqui. No meio das nossas mazelas, das nossas dores, das nossas lágrimas, dos nossos traumas, das nossas fraturas, Deus está aqui. Deus está aqui. A igreja é o santuário de Deus. Cuidado! Será que não temos fulanizado a igreja? Será que não temos fulanizado a igreja? Uma visão muito horizontal, sem transcendência. Digo isso há praticamente 10 anos aqui. Se você veio até essa igreja procurando perfeição, daqui 5 minutos eu vou terminar o culto, você vai embora para sua casa, vai em paz e fique em paz. Mas você não vai encontrar perfeição aqui. Mas ainda assim, você pode encontrar Deus aqui. Você pode encontrar Deus aqui. Perfeição não, Deus sim. Deus sim. É uma citação um pouco mais longa, mas olha, sem palavras. Nessas 3 metáforas, a descrição que Paulo faz da comunidade cristã enfatiza a Trindade. Cada uma delas sublinha a obra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por sua vez, a importância dos seres humanos diminui, mesmo dos líderes. A igreja, como lavoura de Deus, deve a sua existência e crescimento a quem? A Deus Pai. Como edifício está construída sobre, ou só sobre, Jesus, Deus Filho. E como santuário é habitada por Deus Espírito Santo. A igreja é a única comunidade trinitária do mundo. Não existe nenhuma outra instituição no mundo que seja comparável à igreja. Não existe nenhuma outra instituição no universo que seja comparada à igreja. A igreja é a única comunidade trinitária do mundo. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo trabalhando na instituição, na constituição da igreja. Por isso eu digo, talvez um pecado, hoje, dos nossos dias, e que nos assedia, a fulanização da igreja. Talvez tenhamos perdido a transcendência. Olha o que está envolvido na igreja, a Trindade. De quem a igreja é obra? É obra da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É de arrepiar. Mas a pergunta é, o que eu vou levar para casa? O último princípio. E esse último princípio eu pensei em louvor, em doxologia. Terminar essa série louvando a Deus. É um princípio meio comprido, então eu quebrei ele. Primeira coisa, depois de tudo que nós vimos e depois do que vimos hoje. Obrigado, Senhor, por fazermos parte da sua igreja, o povo da sua aliança. Que privilégio poder fazer parte da igreja. Que privilégio. A Trindade em ação e eu atraído. E eu trazido junto. E eu enxertado. Que privilégio.
Vamos ler juntos? Vamos lá? Obrigado, Senhor, por fazermos parte da sua igreja, o povo da sua aliança. Deus fez aliança inquebrantável com a sua igreja, conosco. Nós somos o povo que Deus ama. E um povo com uma responsabilidade imensa, tremenda, de sairmos por aquela porta e sermos sal, sermos luz, proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a segunda parte do nosso princípio: glórias sejam dadas ao Deus triuno, Deus Pai, o único que faz crescer a semente, ao Deus Filho, o único fundamento da igreja, não há outro, é Jesus. Ao Deus Espírito Santo, o único que habita na igreja e a santifica. Glórias ao Deus triuno. Vamos ler juntos essa segunda parte? Glórias sejam dadas ao Deus triuno, Deus Pai, o único que faz crescer a semente, ao Deus Filho, o único fundamento da igreja, ao Deus Espírito Santo, o único que habita na igreja e a santifica. Você foi chamada para fazer parte da única comunidade trinitária do mundo. É a igreja. E isso é um privilégio. Isso não é comum. Isso é um privilégio.